Olá pessoal, bom dia a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ela alcance cada um de nós. É um prazer muito grande nós estarmos aqui, mais uma vez, para falarmos sobre os milagres realizados por Jesus Cristo. E hoje, tenha certeza que tem um milagre na tua vida. Só é preciso você crer. Hoje nós vamos apresentar o texto que está no livro de Mateus, o evangelista Mateus, capítulo 8, a cura de um leproso. Vocês sabem que muitas doenças que apareciam na pele, lá no antigo Israel, ali quando eles estavam no deserto, quando era a nação de Israel, existiam as leis chamadas de leis cerimoniais para aquelas pessoas que apareciam com doenças na pele. E ali os sacerdotes, eles iriam observar, iriam fazer exatamente esse diagnóstico, iria fazer com que ele pudesse se afastar e que ele pudesse, por exemplo, receber esse milagre, e que na verdade depois ele seria reintegrado, iria fazer a purificação para que ele pudesse participar novamente dos cultos. Então existia realmente uma separação e ninguém poderia nem tocar naquela pessoa que era portadora daquela doença da pele, que também eles chamavam de lepra. Então nós temos um episódio em que esse leproso, ele sabia que ele era discriminado, ele sabia que não tinha chance nenhuma para ele conseguir a cura, mas falaram para ele que Jesus Cristo, ele não discrimina ninguém e que ele oferece não só o milagre da cura física, da cura da mente, mas a cura espiritual. E ele tinha certeza que se ele tivesse a oportunidade de conhecer Jesus Cristo, se aproximar dele, quando ele estivesse fazendo as suas pregações, ele teria a cura. Observem a fé desse leproso, que ele tinha certeza que ninguém mais poderia ajudá-lo. Mas ele procura Jesus Cristo, porque ele sabia, pela fé dele, que aconteceria esse milagre. Então esse é o relato que Mateus vai fazer para nós, falando da cura de um leproso. Você também sabe muito bem que os livros sinóticos, são livros, os evangelhos sinóticos, são esses evangelhos que vão apresentar ações de Jesus Cristo, episódios de milagres, parábolas, e que cada um deles vai apresentar de acordo com a sua visão, de acordo com a forma que eles conheceram. Porque muitos, por exemplo, dos evangelistas, dos dois, como Marcos e Lucas, eles não foram discípulos de Jesus Cristo. Então eles tiveram que buscar uma fonte, chamada fonte Q, procuraram conversar com outros discípulos, para que pudessem realmente fazer esse relato da forma precisa, com fidedignidade. Então apresentamos aqui esse que é Mateus, esse sim, esse foi testemunho ocular. Ele via, andava com Jesus Cristo, então ele presenciou esse milagre, algo extraordinário, algo que chamava a atenção de todos, porque não havia essa cura, e principalmente por conta da discriminação. Uma pessoa que todos se afastavam, todos ali procuravam nem sequer olhar, porque ele era portador de uma doença muito estigmatizante, ou seja, uma doença que fazia com que as pessoas se afastassem. Então só tinha uma chance ele encontrar Jesus, que não discrimina e que se aproxima do pecador, independente do seu pecado. Jesus Cristo não vai se afastar do pecador. Ele se afasta, sim, do pecado. Mas nós que somos pecadores, tenha certeza que independente do seu pecado, do meu pecado, ele não vai se afastar, principalmente se eu e você, nós buscarmos a ele, nós pedirmos ajuda, se nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados, ele é justo, ele é fiel para nos perdoar. Então aqui nós temos um exemplo dessa cura física, e esse é um relato muito interessante, que eu quero que você possa nos acompanhar no capítulo 8 desse livro de Mateus, desse evangelista Mateus. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: Quero sim, fique limpo. O milagre vai acontecer. E no mesmo instante, ele ficou limpo das suas lepras, ou da sua lepra. E então Jesus lhe disse, de acordo com as leis cerimoniais:
olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aqui Cristo, ele estava realmente mostrando àquele leproso que ele deveria observar as leis cerimoniais, que essas leis, elas deixariam de existir quando Cristo fosse morto na cruz do Calvário. E aí nós temos esse relato no livro de Levítico, capítulo 13 e 14, que fala sobre as leis cerimoniais e também fala sobre as orientações sobre essa doença terrível, a doença na pele, a doença chamada lepra. Mas o que nós aprendemos é que Jesus Cristo, ele não se afasta de mim, não se afasta de você. Apesar dos nossos erros e pecados, ele está à nossa disposição para nos perdoar, fazer com que eu e você possamos estar libertos do pecado. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus Cristo, obrigado, Espírito Santo, por esse momento especial. Abençoa todos nós que estamos aqui. Faz o milagre na nossa vida, cura não só o nosso corpo, a nossa mente, mas faz a cura espiritual em cada um de nós, no nome de Jesus. Amém.